A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Que palavra é esta que eu estava lendo agora há pouco? No livro de Isaías, no capítulo 49, 59 é o capítulo, e o versículo 14 e o 15 foi o que mais me chamaram a atenção. Eles dizem assim: pelo que o juízo se tornou para trás, e a justiça ficou longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos o que não houve justiça. Que coisa triste, meus irmãos. O que a falta de Deus faz numa casa, num bairro, numa cidade, num estado, num mundo, num país. A falta de amor a Deus, ela provoca um ambiente de injustiça, um ambiente sem equidade, um ambiente sem verdade, um mundo sem verdade. Bom, você pode ver pelas notícias que a gente vê por aí, né? Nós vemos pessoas humildes perdendo seus direitos, criminosos sendo soltos, a gente vê velhinhos, né, tendo o seu direito tirado, né, aos poucos, mas tirado, pessoas perdendo os seus direitos e cada vez mais sendo sufocadas com impostos, taxas, multas, e tudo isso é derivado do falta de Deus. A falta de Deus, ela provoca um local cheio de injustiça, iniquidade, falta de verdade. No mesmo capítulo 59, a Bíblia vai dizer no versículo 2: mas vossas iniquidades, elas fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então, quando o indivíduo ele pratica a iniquidade, um povo pratica a iniquidade, isso causa divisão entre o homem e o seu Criador. E por consequências ruins, aquele local, aquele determinado local passa a ser um local de injustiças, um local de muita disputa, aonde o mais forte sobrevive e não tem equidade, não tem quem olhe para o direito do pobre, não tem quem olhe para o órfão, a viúva, o estrangeiro, e Deus acaba vendo essas coisas e um dia trará juízo tudo isso. E ainda diz que aquele que, no versículo que nós lemos, no 15, diz que aquele que procura ser justo, ele ainda pode cair no laço e ser despojado. Porque até aquele que pratica a justiça, ele tem dificuldade. Porque os que cometem injustiça, para eles é o normal. É só você olhar no seu bairro, na sua cidade, onde você mora, quantas injustiças são praticadas. Esses dias aí estava passando até uma notícia de um homem que foi roubar uma padaria e o dono da padaria ele resistiu, né, ao assalto, reagiu ao assalto, e o indivíduo processou o dono da padaria por agressão. Então, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e cada vez pode piorar mais. Mas aonde vai começar essa mudança? Essa mudança tem que começar em nós. É claro que as pessoas sempre vão culpar o povo, né? Dizer, as leis são assim porque o povo é injusto. Não. O povo ele segue muito o exemplo dos líderes que estão no poder. Então, a liderança que está no poder, se ela estiver desviada, é muito comum você ver um povo se desviar. Isso seja na parte de nação, como também na parte religiosa. Quando um líder de uma nação, representantes da nação, representantes religiosos, estão contaminados com a injustiça, é normal que a maioria do povo se corrompa também. São os poucos os que se salvam.
e aqueles que procuram praticar a justiça são mal vistos ainda pelos que praticam a injustiça. Então, para aqueles que fazem a vontade de Deus, acaba se tornando cada vez mais difícil. Mas não desanime, continue praticando aquilo que é certo, mesmo que tudo esteja agindo errado. Continue praticando aquilo que é certo, porque certamente, quando a gente está praticando aquilo que é certo e não há iniquidade em nós não temos separação entre Deus. A gente está sempre ligado a Ele. E no futuro, na vida eterna, nós receberemos de Deus a recompensa das nossas justiças.